fosse um exemplo assim, Ó, né? Fica mais claro assim. Número de bits. Fundo de escala. Tá. O bom do Excel é isso, ó. Você automatiza a coisa. Vamos lá. 8 bits, 10 volts. Quem é esse cara aqui? É igual a esse cara. Dividido por quem? 2 elevado a esse cara aqui. Menos 1. Bateu o valor? Número de transições. Transições. Igual a 2 elevado a esse cara aqui. Dois elevado. Tá de brincation comigo, cara. A esse cara aqui. Menos 1. Então tá aqui, ó. Numa interface de 8 bits com fundo de escala de 10 volts, o meu cai de 0,03922. E eu tenho quantas transições? 255. O que eu apresentei da aula passada não eram 2 bits? Olha lá o nosso K como fica ruim. Eu tenho 3 transições de 3,33 cada uma delas. Então, quanto menor o número de bits, pior é a resolução. Quanto maior o número de bits, melhor a resolução. Isso. Professor, a transição é a quantidade de informações, né? É a quantidade de linhas que você vai preencher com esse valorzinho pequeno. Para 8 bits não deram 256 linhas? Está aqui, ó. Sim. Certo? É o número de linha. Quantas transições? Essa para essa, essa para essa, essa para essa. Isso é uma transição. Por isso que é 256 menos 1. São transições. Do 0 até chegar no 255, houveram 255 transições. Ok? Eu entendi. Mas, por exemplo, essa transição, ela pode ser uma informação. Essa transição está diretamente ligada a isso aqui, ó. Se eu tenho 2 bits, quantas transições eu tenho? 3. Olha lá, vou desenhar. Quais são? 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 1. 0, 1, 2, 3. Olha o seu número de transição aqui, ó. E se fossem 4 bits? 125. Como que fica essa história? De novo. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 0. Lembra essa historinha? 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1. E por aí vai. Ou seja, com 4 bits, quantas transições eu tenho? 125. 15. Olha lá. Ah, Que, inclusive é o exemplo que eu dei aqui. Cadê? Olha lá. 2 à quarta, menos 1. 15 combinações possíveis. 15 transições ocorrendo. Quanto maior o número de bits, ó, 10 bits. Ó para quanto vai?
vão para 1023 linhas com transições de 0,009 em 0,0,9. E se eu tiver uma transição de 16 bits, olha a precisão que eu vou ter agora. Mas olha o número de linhas que eu vou ter que trabalhar. Ok? Entendi. Por isso que quanto maior a resolução, mais precisa é a minha leitura e mais caro vai ser a minha interface. Entendi. Qual que é o padrão que se usa? Existem dois padrões, tá? O que normalmente se usa no chão da fábrica, na produção comum, e o que se usa no laboratório da fábrica para aferir os procedimentos. Então, padrão industrial, tá? Menos de 10 é muito difícil você usar, menos de 10 bits. Tem até uns caras que usam 8 bits, mas é muito pobre, né? Você vê? Pensa que eu estou trabalhando numa escala de 100 graus Celsius. Com 8 bits, eu não tenho 1 grau de precisão, cara. Não chega a dar 1 grau de precisão. Agora, se eu tiver com uma interface de 10 bits, eu já tenho pelo menos uma casa depois da vírgula aqui de precisão, tá vendo? Então, normalmente, padrão industrial se usa 10 bits para cima. 10, 12, 16 é o comum. No laboratório dessas indústrias, de vez em quando, eles têm que fazer a aferição dos sistemas. Para aferição, o cara começa com 12, vai para 16, em alguns casos até 24 bits. Ó, 24 bits. Ó quantas casas depois da vírgula, 6 casas depois da vírgula você vai ter de precisão aqui. Caramba. Só que uma interface de 24 bits ela é muito cara para você deixar no chão de fábrica, entendeu? Então a cada 30 interfaces de 10 bits, você tem uma de 24 para fazer teste de vez em quando. Ok? Valeu, obrigado. Beleza? O que mais, pessoal? Estou gostando de ver. Só no primeiro slide quanta pergunta já está saindo. É assim que eu quero essas aulas. Seguimos ou não? Então tá bom. Quando a gente entrar nos exercícios, vezes vão entender que essa história do LFE não é bem isso, tá? Não é toda a escala de medição que começa do zero. Então, por exemplo, eu tenho sensores de 4 a 20 mA. O meu fundo de escala que eu uso no equacionamento é 16. Por quê? Porque é o 20 do fundo menos o 4 que é o início. Tudo bem? Se eu tiver um sensor de pressão, por exemplo, de 10 a 50 PSI, qual vai ser o LFE que eu vou usar? Vai ser 40, que é o 50 menos o 10 de início. Mas isso aí, a hora que a gente entrar lá nos equacionamentos, a gente vai voltar a falar. Tá? E eu estou só dando uma justificativa porque que eu não gosto de usar esse termo leitura de fundo de escala. Afinal de contas, numa escala de 10 a 50, o meu fundo de escala é 50. Não é 40. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Faz sim. Mas deixa chegar a parte do equacionamento e eu mostro para vocês como é que esse negócio funciona. Por enquanto é isso daqui. Alguma dúvida? Então tá bom. Outro termo que a gente usa muito é o tal do PV. O PV vem de Process Variable, que na verdade vem de variável de processo. O meu PV é o valor atual de uma grandeza, tá? Seja ela uma pressão, uma temperatura, uma vazão, que está sendo controlada no processo, ou seja, é o valor de uma grandeza lida no processo.
Um exemplo, a caldeira está com 120 graus. Qual é o meu PV? Meu PV é de 120. A bomba está enviando 35 metros cúbicos por hora. Qual que é o meu PV? 35. Ok? É a grandeza numérica daquilo que eu estou lendo instantaneamente naquele processo que eu estou verificando. Então, uma leitura eu sempre vou chamar de PV, variável de processo. Tá claro isso? Set point, ou também chamado de SP. O set point é o valor desejado no controle de uma grandeza. É aquele que eu espero que o processo se estabilize. É aquele pelo qual eu estou fazendo o controle. Eu quero que o meu processo esteja a tantos graus Celsius, esteja com determinada vazão. Então eu defino qual é o ponto de setagem, qual é o set point no meu processo que eu desejo que ele se enquadre, que eu desejo que ele atinja. A caldeira está com 120 graus Celsius, mas o valor desejado é de 150. Então, meu set point é 150. O meu PV é 120. A bomba está enviando 35 metros cúbicos por hora, mas o meu valor desejado é de 45 metros cúbicos por hora. Meu PV é 35, meu SP é de 45. Se eu faço essa definição, fica fácil a gente entender quando eu preciso colocar mais energia, quando eu preciso tirar energia do processo. Baseado no quê? Baseado naquilo que a gente chama de erro ou de desvio. Tá? O erro ou o desvio é a diferença entre o valor atual, PV, e o valor desejado, da grandeza controlada. A diferença entre PV e SP é o que eu chamo de erro ou de desvio. Se a minha caldeira está com 120 graus e o desejado é 150, de quanto que é meu erro? De 30. Set point menos o PV, sempre. Eu não posso inverter essa ordem. Por quê? Se eu inverto essa ordem, 120 menos 150, quanto que vai dar? Menos 30. Correto? Vai me dar um erro negativo se eu fizer a inversão da ordem aqui? Isso. Consegue enxergar isso, pessoal? É importante essa informação. Erro negativo não é erro. Eu tenho outro nome para erro negativo. Qual que é o nome do erro negativo? Oi? O nome do erro negativo. Já vou mostrar para vocês ainda hoje. Aguenta aí. Ah, O primeiro eu preciso que vocês entendam isso. A bomba está com 35 e o set point é 45. Quanto está faltando? Está faltando 10 metros cúbicos por hora. Meu erro é de 10 metros cúbicos por hora. Tá claro isso, pessoal? Isso é conceito e é importante. Tudo bem? Variável manipulada, ou MV. MV vem de Manipulated Variable. É o valor enviado pelo controlador para a correção do erro entre a variável do processo e o set point desejado. E aqui a gente precisa ser um pouquinho criativo, tá? Antes de eu mostrar o equacionamento para vocês, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Naquela situação da caldeira, certo? Eu tenho 150 de set point. Eu estou fazendo uma leitura de 120 graus Celsius. Eu não tenho um erro de 30 graus Celsius? Correto? Correto. Como é que eu vou manipular essa variável? Existe 30 graus Celsius botar num balde e derramar no processo? Como é que vocês enxergam essa variável manipulada? Faz sentido eu pegar um balde de graus Celsius e jogar na planta?
Isso vai resolver o problema? Não. Não tem como eu jogar um balde de graus Celsius. Qual é a possível correção nesse processo que eu tenho que fazer? Aumentar a quantidade de energia que eu estou trabalhando. Se o meu forno está com 50% da potência nominal, eu subo essa potência para 75%. E aí eu vou esperar com que esse 75% que eu aumentei provoque uma reação no meu processo e essa reação seja verificada novamente por uma nova leitura do PV. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Professor, Diga lá. mas se por acaso com essa manipulação você aumentasse de um jeito que passasse o valor? Como é que ia ser o meu erro? Negativo? Eu não falei que tem outro nome, erro negativo? Ah, tá. Já vamos voltar a falar Sim. sobre isso, mas você entendeu exatamente o que eu quis dizer. Perfeito. Esse controle dessa variável manipulada, existem técnicas para você fazer esse controle, que a gente não vai ver hoje, a gente vai ver na nossa próxima aula de quinta-feira. Mas eu já posso até adiantar alguma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar de PID? Proporcional integral derivativo? Acredito que não. Vocês vão ouvir falar disso na próxima aula. Mas vocês já ouviram falar de redes neurais? Lógica fuzzy? Inteligência artificial? Inteligência artificial vocês já ouviram falar. Essa última já. Pois é. Parte da inteligência artificial na área de controle e automação tem por base essa história do controle PID. Você prevê que determinada coisa vai acontecer, então você corrige o processo antes que a coisa aconteça. Tem técnica para isso, tem estudos para isso. Você faz um curso de engenharia, você sai do curso de engenharia e você ainda não aprende a calcular tudo isso daí. Tá? Mas a gente vai fazer uma degustação, sim, do que se trata essa tal dessa técnica de controle de malha. Eu preciso apresentar para vocês, faz parte da grade, né? E a gente vai avaliar isso, sim, vai demonstrar isso na próxima aula. Não vai ser hoje. Para mim chegar na análise de malha, toda essa parte de conceitos de instrumentação eu preciso que vocês tenham antes. Ok? Então, por enquanto, contenham-se, né? Aquilo que eu aplico ao sistema eu chamo de variável manipulada, ou de MV. Tá? E ele é calculado dessa forma aqui, ó. Cadê? Ops. A caldeira está com 120 graus Celsius, PV de 120, mas o valor desejado é de 150. O que a gente vai fazer então? Para corrigir o CLP, ele está enviando 12 mA, ou seja, se o MV está em mA, eu vou mandar 12. Se eu estiver tratando pelo sinal digital enviado pelo CLP, eu posso mandar uma grandeza em decimal, ó, 3.600. O que é 3.600? Vamos voltar lá na tabelinha do Excel. Outra planilha. Ele pode ser 3.600 em uma escala de 4.095. Quem que é o 4.095? É o 2 a décima. 2 a décima. Não, 2 a décima segunda. Tá? Isso aqui é igual. Isso aqui dividido por isso aqui. 0,87. Isso daqui é uma posição de aproximadamente 88% de uma escala de 12 mA. Tá?
Essa grandeza de 3.600 faz parte